Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre qual é o seu diferencial. Isso mesmo, qual que é o seu diferencial? Hoje em dia estamos cheios de profissionais medianos, genéricos, e o diferencial é que hoje faz a diferença, né? Tá, eu preciso de um vendedor, quantos vendedores tem? Eu preciso de um advogado, quantos advogados tem? Eu preciso de um médico, quantos médicos tem? Né? Então, hoje nós temos que focar muito em qual que é o seu diferencial. O que você faz diferente? O porquê que essas pessoas elas vão te acompanhar, que você vai passar uma coisa diferente de que não tenha em outros lugares, né? Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. Vou dar dois exemplos para vocês com propriedade de duas coisas que eu fiz ali no meu dia a dia e que me deram resultados e que a gente pode falar que é um diferencial. Primeiro exemplo, faculdade. Eu estudo, minha vida inteira estudei, né? E o ano passado teve um último trabalho. Vamos falar do último trabalho que eu fiz na faculdade. O ano passado, no curso de administração. O meu professor, ele passou um trabalho onde tinha vários temas. Cada grupo, ele ficava responsável por um tema. E esse tema, nós tínhamos que estudar sobre esse tema para apresentar na sala de aula. Nós iríamos dar uma aula sobre esse tema. Olha que responsabilidade, né? Porque nós iríamos fazer o papel do professor. E o professor seria nosso aluno, então tinha que ser algo muito bacana. E eu sou o tipo de pessoa que eu dou o meu melhor nas condições que eu tenho, não importa o que seja ou aonde seja. Então, eu só entro para dar o meu melhor. Se não for para dar o meu melhor, eu nem vou. Pode ser no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, né? E aí eu sentei e me reuni com o meu grupo para poder conversarmos sobre o que ia fazer. Um hábito que eu tenho, pessoal, de qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre fui uma pessoa ímpar. O que é uma pessoa ímpar, Paulina? Uma pessoa que ela pensa naquilo que o outro vai fazer, só que não para fazer igual, para fazer diferente. Então, o que eu pensei? Todos vão se apresentar como? Eles vão fazer slide, vai vir aqui na frente, vai se apresentar, vai fazer mais ou menos como o próprio professor ele dá aula no dia a dia. Só que o que eu posso fazer de diferente e para ter o resultado que eu espero, para agradar o professor, né, para poder conseguir a nota que eu quero. Então, na minha mente na hora veio o podcast, que é uma coisa que tá muito em alta, né? E você aprende muitas coisas também com podcast. Tem podcasts que muitas vezes é para saber da vida de algum famoso, alguma experiência, como ele chegou em determinado caminho, mas muitos podcasts também são sobre estudos, sobre muitas coisas que você tá pesquisando ali no seu dia a dia. E aí, uma colega do meu grupo já complementou. Cara, vamos fazer então um podcast ao vivo na sala de aula. Na hora, uma olhou pra cara da outra. Ai, não sei, será? Tenho vergonha. Eu já topei de cara, porque eu já estou acostumada a falar na frente de pessoas, a fazer explicações. Então seria uma coisa nova. E eu gostei muito porque elas já iriam exercitar falar, porque muitas pessoas têm timidez, não conseguem falar em público, fica nervosa, começa a suar, né? Porque não tem o hábito de falar em público. E para você quebrar isso, você tem que treinar, você tem que falar com pessoas para você conseguir quebrar essa vergonha que você tem. E aí nós começamos a pesquisar sobre o nosso tema, montamos ali o que cada uma ia fazer, né? E esse é um tema que coloca dentro de uma empresa, é um método que nós usamos. O método era o método 5W2H, é uma ferramenta em formato de checklist com perguntas importantes para desenvolver um projeto ali dentro de uma determinada empresa. E aí nós pensamos, vai ter as donas, né, do podcast, as apresentadoras, e aí eu representei uma empresária e mostrei a minha experiência de colocar essa ferramenta dentro da minha empresa, e aí tinha mais outra colega simulando também outra empresa, e aí foi muito legal, porque chegou o dia da apresentação,
os grupos começaram a se apresentar, passando os slides, explicando sobre os temas deles, que também foi muito bacana, ótimas apresentações também. Mas em todas as apresentações, o professor sempre colocou ênfase, sempre terminou ali a explicação, sempre completou com algumas coisas, né? E na hora do nosso grupo, nós já começamos a abrir ali a sala, arrumar as cadeiras, né? Fazer uma roda ali para ficar um podcast. E do nada, o pessoal da TI já chegou com o microfone. Foi aqui que pediu o microfone e o professor sem entender nada ali o tempo todo. E a gente, professor, senta e só assiste a aula. E aí começamos falar do nosso método 5W2H, é uma sigla em inglês, tá? E foi muito, muito, muito bacana, assim, não é porque nós fizemos não, mas foi um podcast sensacional, parecia muito real, e terminou, a gente até perguntou, professor, tem alguma pergunta? O professor não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhum ênfase, porque nós estudamos muito sobre o assunto e demos o nosso melhor, e também foi uma coisa muito diferente, foi um diferencial ali realmente na sala de aula. Com certeza é uma coisa que aquele professor ele não vai esquecer e tiramos nota máxima, graças a Deus, tá? Outro ponto, segundo, falei que iria dar 2 dicas, né? Segunda dica eu sempre procuro manter a minha equipe muito motivada. Então, eu sempre vou fazendo premiações diferentes, tá? Para poder incentivar, né, a nossa equipe de venda, manter ela motivada, vender cada vez mais. E a gente sempre vai lançando premiações. Recentemente, a última premiação, eu pensei muito nas técnicas da oratória, né? Que é o ver, o ouvir e o sentir, né? Tem pessoas que são visual, tem pessoas que se encantam mais pelas coisas que ela ouve, e tem pessoas que é mais ali o tato, é mais o que ela toca, o que ela sente, né? E aí, o que eu fiz? Eu encomendei uma roleta, né? Uma roleta que gira mesmo. Mandei fazer uma roleta personalizada com vários prêmios. E aí eu coloquei dentro da onde os nossos vendedores trabalham, dentro dos pontos de vendas, quiosques, lojas. E eu coloquei valendo uma meta e uma premiação ali para a equipe, né? Então eles têm aquela expectativa que eles têm que estar ali dando o melhor, porque eles vão ganhar um prêmio. Eles veem aquele prêmio o tempo todo, porque fica os prêmios bem bonito, para poder eles veem, eles escutam falar disso o tempo todo, tenho que bater a meta porque eu tenho que ganhar, e eles sentem porque eles batem a meta e eles já retiram o produto e leva para casa, tá? Então também é um diferencial para você aplicar aí junto com a sua equipe, manter a sua equipe mais motivada e produtiva, tá? Outra coisa também que foi sensacional, que nós vamos lançar esse ano, eu lanço uma vez por ano, que é o reality. É um reality dentro da equipe de vendas. O ano passado nós lançamos e foi muito legal porque tem um prêmio final, né? É uma competição que dura um tempo maior. Você pode escolher se quer que dure 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí fiz um reality dentro da equipe, onde tem os participantes, tem um prêmio final. A pessoa que mais vende, que mais é produtiva ali no dia, ela já é líder, indica uma pessoa diretamente pro paredão. E tem a votação entre os vendedores, quem vendeu menos vai pro paredão, no outro dia tem que se safar, tem que ser muito produtivo, e aí vai tendo eliminação, votação, repescagem, até ficar os últimos 2 colocados, e esses 2 colocados têm a competição para ver quem fica em primeiro e segundo e ganhar essa premiação. Então é uma coisa que você gera competitividade dentro da sua equipe, né? Porque tem um prêmio ali final que todos estão buscando se manter. Então você foca muito em constância ali com a sua equipe de venda, porque quem for o campeão, ele tem que se manter, ele não pode ser eliminado. E você mantém a sua equipe motivada. Por quê? Porque você reconhece. Muitas pessoas pensam, mas eu já pago, tá tudo certo, não faz mais que obrigação. Que já paga,
foi o que eu falei de profissionais. Existe muitas pessoas que pagam, né? Muitas pessoas que contratam e que pagam também. Mas qual que é o seu diferencial? Por que que ele vai seguir você? O porquê que ele vai ficar aí do seu lado? São pelas coisas diferentes, pelo reconhecimento que você tem. Muitas vezes não é só valor, é você reconhecer, ele ser aplaudido, ele entender que ele tá num lugar onde ele faz a obrigação dele e ele ainda é premiado por isso, ele ainda é reconhecido por isso, tá? Então, essas duas dicas para vocês saírem aí, ó, disparados também nos negócios de vocês, tá? Até mais, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem bastante aqui, tá?